Quem não quer um carro que ofereça confiabilidade, baixo custo de manutenção e a tranquilidade de não ter que se preocupar constantemente com idas à oficina? No vídeo de hoje eu separei 5 excelentes opções de carros extremamente confiáveis e de quebra com um custo de manutenção relativamente baixo. E eu te garanto que o último carro da lista irá te surpreender, é uma das melhores opções. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Se você quer um carro japonês, familiar e que tem uma manutenção relativamente barata, o Honda Fit pode ser uma opção a se considerar. Os dois maiores pontos negativos do Fit, ao meu ver, é a lista de equipamentos e o preço, que é bem puxado. Mas se você desconsiderar esses dois itens, é um excelente carro e é uma das melhores opções para quem quer aquele feijão com arroz, aquele básico muito bem feito. Para o dia a dia é um carro muito ok também. E o mais interessante, além de ser um carro econômico, é um carro muito confiável e normalmente não costuma apresentar problemas. É zero dor de cabeça por aqui. O Fit tem 4 versões, sendo a DX, LX, EX e EXL. Só que apenas a partir da versão EX que acaba sendo interessante. As versões anteriores são bem peladas, então ao meu ver acaba não valendo muito a pena. Essa versão EX não se destaca muito, mas pelo menos já entrega alguns itens como o ar-condicionado digital e automático, o piloto automático, multimídia e alguns outros itens que não são disponíveis na versão de entrada. E aqui você tem um espaço interno muito grande, mesmo ele sendo um hatch compacto, isso por causa do seu excelente aproveitamento. Ele tem um entre-eixos de 2,53 metros e uma largura de 1,69 metros. Não são números que impressionam, mas novamente ele se destaca no quesito aproveitamento. E o porta-malas tem 363 litros. Se você levar em consideração que é um hatch compacto, não é nada mal, já que a grande maioria dos hatches médios possuem a mesma litragem. Para quem precisa de um pouco mais de porta-malas, principalmente o Honda City, que é basicamente o sedã do Fit, acaba se tornando uma melhor opção. O Fit usa um tradicional motor 1.5 VTEC que é flex, gera 116 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 15,3 kg de torque com álcool e 15,2 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O seu câmbio é um CVT. Com isso ele faz de 0 a 100 em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 172 km por hora. Para um motor 1.5 do final dos anos 2000, ele acaba entregando bastante desempenho. Aqui você não vai ter uma mecânica tão tecnológica, porém se destaca na confiabilidade mecânica. Essa mecânica vem desde a antiga geração, e isso acaba até diminuindo o custo de manutenção. Agora, falando sobre o consumo, temos um carro bem econômico, principalmente se você levar em consideração que ele tem um motor 1.5 aspirado e um câmbio automático CVT, que acaba até priorizando mais a economia de combustível. Ele faz dentro da cidade 8,3 km por litro com álcool e 12,3 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,9 km por litro com álcool e 14,1 km por litro com gasolina. Um Honda City EX do ano de 2015 tem um preço médio entre 60 e 70 mil reais. É sim uma excelente opção. Como eu falei anteriormente, é um carro que se destaca não só no espaço interno, mas também na confiabilidade mecânica e no custo de manutenção, que não é nada exorbitante. Porém, você acaba pagando bem mais caro por isso, por essa confiabilidade que a Honda entrega, toda essa imagem. O Toyota Yaris é uma evolução do Etios e de certa forma deu super certo. Ficou mais bonito e mais equipado, só que manteve as boas características do antigo Etios, como a confiabilidade mecânica e o espaço interno, além do conforto. Quando ele foi lançado, ele se destacou muito pelos equipamentos, principalmente na versão topo de linha, a XLS, que entrega itens como a chave presencial compartida por botão,
os bancos em couro, multimídia, airbags frontais, laterais e de cortina, o piloto automático, multimídia com espelhamento do celular, retrovisores rebatíveis eletricamente e até o teto solar, item que na época não era disponível no Corolla, na geração anterior, então ele fez um grande rebuliço na categoria. O Yaris é um carro que tem um espaço interno muito bom. O entre-eixos dele é de 2,55 metros e a largura dele é de 1,73 metros. E o porta-malas dele tem 473 litros. Para um sedã compacto, não é nada mal. Partindo para a sua mecânica, temos o motor 1.5 2NR FBE, exatamente o mesmo motor do Etios. Aquele é flex, gera 110 cavalos com álcool e 105 cavalos com gasolina a 5.600 RPM. Ele tem 14,9 kg de torque com álcool e 14,3 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O seu câmbio é um CVT que simula 7 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 11,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação ao consumo, espere uma média de 8,4 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 10 km por litro com álcool e 13,8 km por litro com gasolina. Um Toyota Yaris XLS do ano de 2019 tem preço médio entre 80 e 85 mil reais. Se você garimpar, você consegue encontrar um pouco mais abaixo dessa faixa de preço. É uma excelente opção para quem busca um carro com custo de manutenção um pouco mais acessível, já que nessa mesma faixa de preço você pode encontrar talvez um Corolla GLI do ano de 2017, 2018. É lógico que não vai ter todos os itens desse Yaris aqui, porém pode ser uma alternativa para quem quer um carro de porte maior. O próximo carro desta lista é o Ford New Fiesta, que apesar de toda a polêmica da Ford aqui no Brasil nos últimos anos, continua sendo um dos carros mais buscados no mercado de usados. Isso se deve principalmente pelo seu excelente custo-benefício. É um carro muito completo, bem acabado, principalmente se for um mexicano, tem um custo de manutenção que não é nada fora da realidade e se destaca principalmente pela confiabilidade mecânica. O modelo que você vai encontrar com melhor custo-benefício no mercado de usados é o mexicano, que hoje em dia é o menos procurado. Isso se deve porque foi o primeiro modelo importado aqui para o Brasil. E por ele ser um modelo importado, ele acaba se beneficiando, principalmente pelo acabamento, que é infinitamente melhor do que o modelo que foi fabricado aqui no Brasil. As portas têm acabamento macio, assim como o painel. Além disso, ele tem alguns outros detalhes. De resto, principalmente em relação a equipamentos, é praticamente o mesmo carro que o brasileiro. Esse primeiro modelo do New Fiesta, você vai encontrar ele com apenas uma versão, a SE, porém ele tinha diversos catálogos e opcionais. Se você buscar pelo catálogo de topo, o catálogo máximo, você vai encontrar alguns itens que não eram comuns para a categoria na época e nem para a categoria dos médios, que era uma categoria superior, como até a opção dos 7 airbags, o controle de estabilidade e tração, Advanced Track, assistente de partidas em rampas e muitos outros itens. Realmente esse carro aqui chama atenção nesses detalhes. No New Fiesta, tanto no sedã quanto no hatch, você não vai ter um bom espaço interno. Você encontra concorrentes bem melhores neste quesito. O porta-malas do modelo sedã tem 465 litros, que é até muito bom. Já do modelo hatch tem apenas 290 litros, aí acaba deixando a desejar. Em relação à mecânica, ele utiliza um motor 1.6 Sigma Flex, que gera 115 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Ele tem 16,2 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. É um carro bem leve que pesa pouco mais 1.100 kg. Em conjunto com um câmbio manual de 5 marchas, ele é bem potente considerando a sua litragem. Ele faz de 0 a 100 em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora.
Em relação ao consumo, esse carro faz dentro da cidade 7,1 km por litro com álcool e 9,7 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,4 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Um modelo 2013 no catálogo máximo, que tem todos os opcionais e é o que eu indico, você vai encontrar na faixa de preço entre 35 a 38 mil reais. Dependendo da região, pode chegar até os 40 mil reais, porém não passa dessa faixa de preço. O Chevrolet Prisma é um sedã compacto bastante buscado, principalmente pela sua racionalidade. É um carro fácil de manter, tem baixo custo de manutenção, você encontra peças com muita facilidade e é um carro bem confiável. Para esta lista eu separei o modelo pós-facelift que chegou em 2017. As mudanças ficavam apenas no design e nos esforços estruturais que esse modelo recebeu. Na época, esse carro era muito criticado por ter zerado o Latin NCAP, o teste de colisão. Porém, após essa reestilização, ele recebeu alguns esforços e tirou nota 3. Não é a nota máxima, mas já é muito boa, principalmente para a categoria dele. Ele tem duas versões, a LT e a LTZ. A versão LTZ tem um melhor custo-benefício, além de custar praticamente o mesmo da versão LT. Abaixo dessas versões tem apenas a versão 1.0 Joy, mas que sinceramente eu não recomendo muito. Eu acho que na grande maioria dos casos, 1.4 se sai bem melhor. Além disso, tem a opção do câmbio automático com motor 1.4, com motor 1.0 não tem. E se for a versão LTZ, por exemplo, já tem itens como vidros, travas e retrovisores elétricos, os bancos em couro, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, controle de som no volante, piloto automático e o sistema de som MyLink, com Bluetooth, conexão USB e espelhamento de celular. Já é um carro bem completinho para a categoria e época. E se você levar em consideração que é um sedã compacto, ele tem um espaço interno muito bem aproveitado. 5 ocupantes adultos viajam com muito conforto, mas o destaque vai para o porta-malas, com 500 litros. Partindo para a sua mecânica, o seu motor é 1.4 GM Família 1, que é flex e gera 106 cavalos com álcool e 98 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 13,9 kg de torque com álcool e 19,9 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. É um carrinho que pesa pouco mais de 1.000 kg e por isso ele vai ter um desempenho até bom para o motor 1.4 aspirado da época. Ele tem duas opções de câmbio, manual de 5 marchas, e nessa época o automático passou a ter 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação ao consumo, ele faz uma média de 8 km por litro com álcool e 9,1 km por litro com gasolina dentro da cidade. Na rodovia, 11 km por litro com álcool e 14,3 km por litro com gasolina. Um Chevrolet Prisma LTZ 1.4 do ano de 2017 tem preço médio entre 55 e 65 mil reais. O Hyundai Tucson é um baita SUV usado para comprar atualmente. O ponto negativo dele é o consumo puxado, mas ele é uma opção para quem quer muito espaço interno e conforto e até fugir do comum perante as opções da lista de hoje. Não é o carro mais bonito que você vai encontrar nesta faixa de preço, mas agrada em outras características e cumpre muito bem o seu propósito, que é de ser um carro familiar. Outro ponto que é um dos mais interessantes é a confiabilidade mecânica desse tanque de guerra. Seja para o 2.0 ou para o 2.7 V6, a confiabilidade é o que mais se destaca. E falando nisso, com o motor 2.0 ele tem a versão GL, com um câmbio manual ou automático, e a GLS só é disponível com câmbio automático. A versão V6 só é disponível com a versão GLS, também só com a opção do câmbio automático. Visando uma pessoa que quer ter um pouco mais de economia de combustível e um baixo custo de manutenção perante o V6, o 2.0 acaba se tornando uma melhor opção. Além disso, é a versão que você vai encontrar com maior facilidade no mercado de usados. O motor 2.0 que ele usa é o Beta, que gera 142 cavalos a 6.000 RPM e 18,8 kg de torque a 4.500 RPM. O câmbio é um manual de 5 marchas.
O Tucson é muito pesado, pesa mais de 1.500 kg, mas ainda assim ele tem um desempenho ok para usar no dia a dia. Não tem como exigir muito, já que é um carro que visa muito mais o conforto. Ele faz de 0 a 100 em 11,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação ao consumo, dentro da cidade espere uma média de 7,5 km por litro, rodovia 10 km por litro. É um consumo um pouco puxado sim, mas temos que considerar que é um SUV médio. Um Hyundai Tucson 2006 você vai encontrar na faixa de preço dos R$30 mil e vale super a pena para quem busca um SUV, já que na grande maioria das vezes os SUVs são bem valorizados em nosso mercado e nessa faixa de preço é difícil encontrar um com todas essas características, então vale super a pena. Esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais desses carros vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!